Confira no vídeo de hoje. Uważaj.อะไรนะครับ Na noite de 31 de dezembro de 2022, uma moradora de um povoado da Polônia conhecida como Kamila estava em sua casa, e ela havia bebido apenas uma pequena quantidade de álcool. Porém, os vizinhos dela começaram a perceber algo estranho que estava acontecendo dentro da casa de Kamila. Então, após escutarem coisas estranhas, eles decidiram chamar a polícia para averiguar o local. E quando os policiais chegaram na casa dela, presenciaram uma cena que muitos acreditam ser uma possessão. Jezu, jak to ona tak warczy? Idź tam do... Uważaj. Kamila, chodź, Wiktoria przyjechała. Dobra, weź, wstawaj. Kamilka. Kamila. Kurwa, do tej pory mam dreszcze, gdy oglądam. Ona jest nad nami u góry, od góry coś widzi. A mulher estava dentro de um quarto, gritando de uma forma muito estranha. E os policiais, quando chegaram, fizeram de tudo para tentar tirar ela lá de dentro. Mas ela ficava ali simplesmente rosnando e arremessando coisas na direção dos policiais. Então, após muitas tentativas, eles foram para o lado de fora para tentar tirar ela através de uma escada. E aparentemente, isso não deu muito certo. Ela chega a aparecer na janela com uma feição totalmente estranha e aparentemente desequilibrada. E após muitas tentativas, com muita dificuldade, os policiais conseguiram levar ela até um hospital. E o mais estranho de tudo é que no outro dia ela acordou sem se lembrar de nada e afirmou ter bebido apenas um pouco. E quando perguntaram a ela se ela havia usado um tabuleiro Ouija ou alguma coisa do tipo, ela afirmou que não. Mas se ela não bebeu exageradamente, nem fez uso de medicação e nem outras substâncias, o que será que aconteceu com essa mulher? Seria realmente uma possessão e ela não acredita nisso? Ou pode ser algum tipo de surto psicótico? Deixe aí nos comentários a sua opinião. O vídeo que veremos agora foi postado no TikTok por uma conta identificada como XAlien97. E quem aparece na filmagem é um homem chamado José, que trabalha em um canteiro de obras no Texas. E em uma certa noite, José precisava mover alguns rolos de fios. Então, por coincidência, ele viu um rapaz uniformizado. E o rapaz foi muito legal e se prontificou a ajudar. Só que durante essa ajuda, algo muito estranho foi notado. Segundo ele, nesse dia, esse rapaz que estava ajudando ele simplesmente desapareceu bem na frente dos olhos dele. E isso deixou ele muito confuso e assustado. E foi nessa hora que ele começou a olhar para os lados, para ver para onde havia ido aquele rapaz. Porém, um pouco mais tarde, quando ele viu pelo monitor o que havia sido gravado pelas câmeras, ele ficou super assustado. Porém, achou o rosto daquele rapaz muito familiar, pois o rosto
pertencia a um rapaz que se chamava Alan Lopes. E o mais estranho é que esse rapaz havia falecido há 7 anos atrás, nesse mesmo local, após um acidente de trabalho. E em um outro vídeo, o rapaz mostra como esses rolos são grandes e difíceis de se manipular. O que aconteceu com José nessa noite foi algo realmente muito assustador, e outra pessoa no lugar dele pediria transferência na mesma hora. O vídeo que veremos agora é tão assustador quanto estranho. Nele podemos ver um homem sentado em uma poltrona, e enquanto isso, dentro de um cercadinho, tem uma criança brincando. Só que do nada, algo muito estranho acontece dentro desse cercadinho. Preste bem atenção. Está tudo tranquilo, até que de repente o cercadinho se move e chega a assustar o homem que está sentado ali na poltrona. Mas esse cercadinho não se move só uma vez, mas sim 2, e o homem fica ali sem entender nada do que está acontecendo. Porém, nesse vídeo, um detalhe muito estranho chama a atenção, e você provavelmente não percebeu. Atrás desse homem tem uma janela, e antes do cercadinho se mover, é possível ver um vulto passando ou refletindo no vidro. O homem fica ali muito assustado, sem saber ele que algo muito bizarro havia passado por ali. Mas a pergunta que fica: seria essa figura a responsável por mover aquele cercadinho? Ou esse vídeo tem alguma outra explicação? Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer. E se você já fez isso, comente a palavra Castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários. Uma jovem mora no 2º andar de um prédio, e em uma manhã ela havia acordado há pouco tempo. E quando ela se aproximou da janela, percebeu que ali havia uma sombra. Então ela pensou que poderia ser um pombo que estava pousado em sua janela, pois seria uma coisa muito normal um pombo estar ali naquele local. Então nessa hora ela decidiu fazer um vídeo, achando que poderia ser algo interessante e engraçado para postar em seu TikTok. Só que quando ela se aproximou, algo muito estranho aconteceu. What the fuck? Olá? Ela começou a gravar e levantou a persiana, pensando que realmente era um pombo. Mas para a surpresa dela, quando a persiana é suspensa, não aparece nada do outro lado, nem pombo e nem nada do tipo. E isso na mesma hora deixa ela muito confusa. What the fuck? O que aparece na janela é apenas uma sombra, que só é vista quando a persiana está fechada. E assim que a garota toca na persiana, aquela sombra se move, como se estivesse saindo da janela. E isso, com certeza, deixou ela bem assustada. Uma jovem chamou um grupo de investigadores para ajudar ela a resolver um problema, pois ela acredita que está sendo assombrada por um fantasma. E assim que eles chegaram na casa, começaram a conversar com ela. E durante a conversa, um objeto que estava em cima da mesa de centro se moveu sozinho. Depois disso, eles colocaram ela deitada em um sofá e começaram a fazer algumas perguntas. E depois de fazer as perguntas, eles deixaram ela descansando um pouco. Enquanto isso, um deles começou a andar pela casa. E foi nessa hora que ele viu um balde se movendo sozinho.
Após isso, ele voltou para onde seus amigos estavam. E quando chegou lá, a mulher disse que estava se sentindo mal. Só que enquanto ela bebia um copo d'água, uma poltrona que estava na sala se moveu sozinha. เขาเรียนด้วยเหรอโอ้โหแล้วได้เรื่องอะไรมาครับเนี่ย ได้ค่ะพี่ เขาจะยอมคุยด้วย Depois disso, eles disseram para ela se deitar novamente. E de repente, um enxame de insetos começou a voar pelo local. E foi nessa hora que a jovem começou a levitar de uma forma muito estranha. เฮ้ย ดูดิ เฮ้ย ถ่ายไว้นะ 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 โอ้โห Esse vídeo com certeza é de entretenimento. E com mais um pouco, renderia uma bela cena de filme de terror. Nesse vídeo, um homem estava chegando em sua casa, porém percebeu um movimento estranho, como se alguém estivesse se aproximando dele, e isso deixou ele bem assustado. O rapaz percebe que alguma coisa está o seguindo, e ele até chega a olhar para trás algumas vezes. E na filmagem feita pela sua câmera de porta, realmente aparece uma coisa muito bizarra. Ele é seguido pelo que parece ser uma sombra, e a presença dessa sombra é tão nítida que ele chega a olhar para trás pensando que pudesse ser uma pessoa. Porém, nessa noite, não há como negar que algo muito bizarro foi filmado por essa câmera. Fala galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, e se não for inscrito, se inscreva para não perder nada do que rola por aqui.